Hoje, 5 de outubro de 2022, nós comemoramos 34 anos da promulgação da atual Constituição brasileira. É um marco, hoje nós deveríamos estar falando muito sobre isso, a imprensa deveria estar falando muito sobre isso, nós políticos especialmente deveríamos estar falando muito sobre isso, porque a Constituição, para aqueles que nos ouvem, uma parte dos brasileiros sequer conseguem ter uma noção clara do que significa exatamente a Constituição. A Constituição é o principal marco regulatório, é o principal norteador de todo o ordenamento jurídico e legal do país. Ali estão, aquilo que a gente chama de garantias do Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, ali estão as garantias individuais, as garantias dos cidadãos, as garantias dos trabalhadores, estão ali. É claro que, passados 34 anos da promulgação da Constituição brasileira, nós ainda temos muitos dos artigos da Constituição que não foram plenamente regulamentados e há uma infinidade de garantias constadas na Constituição e que não se tornaram realidade para boa parte da população brasileira. Porque a Constituição diz que todo brasileiro tem direito à dignidade, tem direito ao trabalho, à alimentação, à educação de qualidade, e muito disso não se observa ainda como realidade. Então, apesar, é claro, de muitos dos preceitos constitucionais não terem chegado em sua grande amplitude a uma boa parte da população brasileira, é preciso sim comemorar a atual Constituição, preservá-la e defendê-la. Em 1988, em 5 de outubro de 1988, quando então o saudoso deputado Ulisses Guimarães promulgou a Constituição, e hoje aqui faço um parênteses, doutor Hércules, quanta falta faz ao Congresso Nacional políticos da envergadura de Ulisses Guimarães, ou mesmo de Afonso Arinos, foi um dos principais constituintes daquela ocasião. Apesar disso, nós precisamos defender a nossa Constituição, nós tivemos avanços consideráveis. Há muitos críticos da Constituição brasileira dizendo que ela colocou direitos demais sem prevendo recursos para isso. Eu até concordo em parte com essa situação, mas a Constituição, chamada então, por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, ela representou grandes avanços. De 1988 para cá, avançaram, apesar de precisar avançar muito ainda, mas avançou muito a questão do direito da mulher, do direito da criança e do adolescente, do combate ao racismo. A Constituição de 88 foi a primeira a versar sobre a importância e a defesa da biodiversidade, por exemplo, foi a primeira a falar sobre racismo. A Constituição de 88 colocou a educação como dever do Estado, a liberdade de expressão, o fim da censura, eleições diretas e universais, a garantia do direito do voto ao analfabeto, a garantia do direito ao voto aos 16 anos, a questão da regulamentação das terras indígenas e das terras quilombolas. Tudo isso são avanços da Constituição de 88. Licença paternidade de 120 dias, por exemplo, a questão de reforçar ali os direitos da mulher, sobretudo no que tange a questão do trabalho. A partir da Constituição de 88, a semana de trabalho passou a ter 44 horas, era 48 antes da Constituição de 88. Quer dizer, não há como não, doutor Hércules, aplaudir a Constituição de 88. Tem falhas? Claro que tem. Existem coisas que nunca foram colocadas em práticas? Verdadeiro. Há muitos artigos da Constituição que não foram plenamente regulamentados, passados esses 34 anos, tudo isso é verdadeiro.
Agora, sem sombra de dúvida que a Constituição de 88 foi a melhor Constituição elaborada pelo Brasil, porque nós tivemos, aqui é bom lembrar, e aqui fazendo um parênteses para a questão histórica, né, que a Constituição de 88, esta que ora está em vigor, ela é a 7ª Constituição da história do Brasil. Nós tivemos uma Constituição ainda no período monarquista e 6 constituições no período republicano. Esta é a 7ª. Algumas das nossas constituições tiveram um prazo de funcionamento muito breve, né? Como a Constituição, salvo engano, a Constituição de 32 ou a de 34, alguma coisa assim. A Constituição de 88 já é uma das mais longas em vigor e precisamos defendê-la. E defendê-la defender a Constituição, é defender a democracia, é defender o direito do cidadão, é defender o Estado democrático de direito. Portanto, salve a nossa Constituição. Claro que leis, ordenamentos jurídicos precisam permanentemente ser revistos, ser analisados, ser melhorados, mas a Constituição de 88 é sim um grande avanço, foi sim um grande avanço, e viva a Constituição de 88, e precisamos defendê-la, preservá-la, aprimorá-la, porque ela é que é o grande norteador das garantias individuais e coletivas no Brasil, e ela é o grande garantidor do funcionamento da democracia brasileira. Doutor Hércules, assim, falando em democracia, eu só queria aqui lembrar, muitas vezes se fala sobre a questão do Brasil se transformar numa Venezuela. Tanto a esquerda fala disso, quanto a direita fala disso, mas como a Venezuela se transformou no que é? Isso não guarda muita relação com esquerda e direita, mas como foi conduzido o processo por lá. Lembrando que aquilo começa, né, é muito mais do que socialismo, é o chavismo que funciona ali, né, o Hugo Chávez, que era um militar, que chegou ao poder, né, primeiro tentou por um golpe, não conseguiu, depois por eleição, e Chávez fez uma coisa, e aí é preciso estudar bem a Venezuela para saber como ela chegou a essa situação. Hoje, depois de Hugo Chávez, a Constituição foi mexida a bel prazer do governo. O governo reduziu significativamente o poder judiciário, né, as funções do poder judiciário, ampliando o número de ministros da Suprema Corte como uma forma de manipular o judiciário, reduziu as garantias individuais, aumentou a censura, fechou a meios de comunicação, sobretudo aqueles que criticavam, né, o governo de Hugo Chávez, colocou impostos Chávez, comandantes de alta patente do Exército, das Forças Armadas venezuelanas. Por isso, hoje, pensar em derrotar, né, o chavismo na Venezuela é muito difícil, porque, na verdade, como as Forças Armadas controlam grande parte das instituições, inclusive da produção de petróleo no Brasil, da Venezuela, com aval do governo, como é que é possível hoje acabar com aquele sistema? Então, assim, o sistema venezuelano, ele não tem uma questão, né, de direita e de esquerda, ele é uma mistura de questões ali para manter-se no poder, né, como ocorre em vários outros países também. Muito obrigado, doutor Hércules.